Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós estamos desde o início do ano expondo o Evangelho de Marcos e caminharemos aí por um bom tempo, até quando Deus quiser, né? Nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos. É um evangelho importantíssimo por ser o primeiro evangelho e por trazer uma visão de Jesus Cristo agindo, Jesus em ação, né? Nós chamamos o Evangelho de Marcos o Evangelho de Jesus em ação. Nós vamos estar lendo do verso 7 até o verso de número 12. Marcos, capítulo de número 3, versos 7 até o 12. Receba a palavra de Deus com temor e com reverência, porque Deus falando conosco. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimir, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, glorioso Pai, eis a Tua palavra, Senhor, viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É por ela, Senhor, que somos ensinados, exortados e edificados, para que cresçamos na graça do Senhor e cresçamos no conhecimento para te servir melhor. Abra os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, e uma vez que ouvimos, Senhor, ela desça ao nosso coração e faça o efeito que o Senhor quer que ela faça em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma pessoa conhecida, ela é conhecida por suas características físicas, emocionais, ou por suas ações realizadas, ou até mesmo pelo seu parentesco. Como, por exemplo, no interior é muito comum, e aqui em Dionísio também é assim, né? Quando alguém quer conhecer alguém, você conhece fulano, filho de Zezinho, filho de Geralda, né? O menino de Zuleide, aquele altinho, aquele que usa óculos. Ou seja, são características físicas ou emocionais ou de parentesco que nós conhecemos as pessoas primeiramente. Então, geralmente é assim que nós vamos conhecer as pessoas. Mas também nós conhecemos as pessoas pelo seu caráter. Quando passamos por pessoas que trabalham conosco, que vivem conosco, ou que encontramos pela rua, nós já conhecemos aquela pessoa, se a índole dela é boa, se o caráter dela é correto, ou se aquela pessoa é uma pessoa de má índole, é uma pessoa de caráter mau, se aquela pessoa é uma pessoa honesta ou não, se aquela pessoa é verdadeira ou não, se ela mente mais do que tudo, né? A gente vai conhecendo as pessoas assim pelo contato, pela convivência, pelas suas características que elas vão nos apresentando. Jesus, ele era conhecido também, meus irmãos, muito conhecido pelas suas obras. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos dizer isso: Jesus era conhecido pelo que ele fazia, mas também Jesus era conhecido pelos seus sentimentos. Jesus chorava quando foi necessário, Jesus se irava quando foi necessário, e Jesus também era conhecido por sua autoridade, que procedia do Pai. Até os inimigos de Jesus reconheciam as suas obras. Só que estes inimigos que reconheciam os feitos maravilhosos de Jesus, eles, conhecendo a veracidade de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, conhecendo
conhecendo o caráter de Jesus, que não tinha como colocar em Jesus uma pecha de mau caráter, ou de alguém que fazia coisas ruins, eles conheciam a bondade, conheciam a autoridade de Jesus, eles sabiam de onde procedia, porém eles sempre queriam desconsiderá-las como sendo divina. Nós veremos isso mais à frente no próprio capítulo 3 de Marcos, como eles, observando que as Escrituras se cumprem em Jesus, observando que Ele, Jesus Cristo, o que Ele está fazendo, não é obra humana, mas é obra divina, porém eles vão tentar desconsiderá-las. E a pergunta para nós diante desse preâmbulo é: como queremos ser conhecidos pelas pessoas onde moramos e com quem convivemos? Daqui a alguns anos, sei lá quantos, alguém vai falar de nós. E como é que nós queremos ser lembrados pelas pessoas? Como é que queremos ser conhecidos hoje e futuramente? Para isso é preciso então que nós venhamos a construir aquilo que nós queremos que as pessoas nos vejam no futuro, ou já achem no presente. Se eu quero que as pessoas me vejam como uma boa pessoa, eu tenho que agir como uma boa pessoa. Se eu quero que daqui 10, 20 ou 30 anos alguém se lembre de mim como alguém que deu frutos, eu preciso plantar frutos agora. Irmãos, a coisa mais gostosa é quando depois de alguns anos, seja por rede social, seja presencialmente, você encontra com alguém e diz assim: nossa, que legal, como é bom te ver, né? Que saudade dos tempos em que estávamos juntos. É muito bom quando alguém reconhece ou te vê como uma boa pessoa. Mas isso é plantação, isso é trabalho, isso não vem de graça. E Jesus, então, ele demonstra isso em todo o seu ministério. Em todo o seu ministério. Marcos, o evangelista, ele continua sua narrativa aqui no capítulo 3, falando sobre as ações de Jesus, seja curando aqueles que estão enfermos, seja repreendendo os males da vida das pessoas, seja contendo as possessões demoníacas. Jesus libertava pessoas, e ele era conhecido por isso: o Salvador, o Libertador, o Curador. Cristo era conhecido como alguém que fazia bem aos necessitados. Cristo era conhecido como aquele que auxiliava aqueles que padeciam, aqueles que estavam necessitados. Jesus confrontava a religião predominante, que era seca, vazia, proferida ou propagada pelos fariseus. E este combate de Jesus era uma afronta aos poderes do mal, aos opositores. Porque o mal não se sustentava diante da verdade chamada Jesus Cristo. O mal não se sustentava diante da bondade do Senhor Jesus Cristo. E a passagem que nós acabamos de ler, meus irmãos, em Marcos, capítulo de número 3, e essa passagem, ela resume, aqui, é um resumo, que serve de transição aqui. Na verdade, aqui no capítulo 3, inicia um novo bloco de assunto que Marcos vai tratar. Do capítulo 1, verso 16, até o capítulo 3, verso 6, Marcos, ele anunciou o preparo de Jesus, como Jesus preparou os seus discípulos. Agora, Marcos, nessa nova sessão, Marcos vai falar daquilo que eles aprenderam aos pés de Jesus, e Jesus vai ensiná-los na prática agora. Vai ser o tempo deles aprenderem na prática com Jesus. E Marcos aqui vai destacar também, meus irmãos, que a popularidade de Jesus crescia muito. E esse crescimento da popularidade de Jesus era a razão para a qual a oposição também crescia. A oposição a Jesus também crescia. Os líderes religiosos, ao passo que viam Jesus se tornando mais popular,
por causa das curas, dos milagres, por causa da repreensão aos demônios, Jesus ia se tornando alguém muito popular e a oposição também não ia ficando ali parada. Eles também combatiam os ensinamentos, e não só os ensinamentos, mas também os feitos de Jesus, como nós vimos quando eles indagaram por que Jesus curava no sábado. Jesus está fazendo uma boa ação no sábado e eles começaram a indagar Jesus porque ele estava curando no sábado. Bom, nós vamos aprender então aqui, meus irmãos, desses versos de 7 a 12, por que Jesus era conhecido. 3 pontos que falam por que Jesus era conhecido. Em primeiro lugar, Jesus era conhecido por suas obras em favor dos necessitados. Os versos 7 a 8 nos mostram isso de forma muito clara. Eu peço que você me acompanhe novamente os versos 7 e 8 do capítulo 3. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu na Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Bom, como consequência da rejeição dos fariseus que aconteceu nos primeiros 6 versos, quando Jesus ele debate com os fariseus, ele tem ali um embate teológico, histórico com os fariseus, Jesus se retira das sinagogas, porque ele já vem tendo esses debates desde lá de trás. E ele passa então a exercer o seu ministério às margens do mar da Galiléia. Nós vamos ver isso. Jesus ele sai daquele espaço de debate. Por quê? Jesus não estava atrás de confrontos com aqueles religiosos judeus. E sim, Jesus estava intencionado, ou queria, exercer o seu ministério, que já havia sido profetizado lá no Antigo Testamento, conforme nós lemos na liturgia. Jesus veio para curar aqueles que padeciam de enfermidades. Jesus não queria perder o tempo debatendo ou trocando assuntos teológicos com aqueles de coração duro. Jesus queria curar pessoas. Jesus queria libertar as pessoas do mal que elas carregavam, dos seus vícios, dos espíritos malignos, do pecado que estava nos seus corações. Então, Jesus queria exercer o seu ministério curando, acolhendo os necessitados e salvando os aflitos de coração, como bem profetizou o profeta Isaías. Sua retirada da sinagoga, ele se retirou daquele espaço de debate na sinagoga, não foi porque Jesus era covarde, não foi por covardia, mas sim porque Jesus tinha coisa mais importante para fazer. E se fosse nos nossos dias de hoje, ou fosse nos dias de hoje, né? Nossos dias de hoje é de mudança, nos dias atuais, Jesus seria chamado de medroso, porque não foi no debate da rádio famosa, porque ele não foi lá no Vejam Só debater com um arminiano, porque Jesus fugiu lá do podcast do Vamos Debater Teologia. Jesus não estava interessado nisso. Jesus não queria debater com quem ele chamava, outrora chamava de sepulcros caiados. O coração daqueles homens eram maus, eles não queriam enxergar a verdade, eles queriam impor os seus pensamentos maléficos, eles queriam impor a sua religião seca, que não trazia vida e que não levava aquelas pessoas ao conhecimento do reino, aquela religião que prendia as pessoas ali nos ritos, no cumprimento da lei, do não pode, do não faça, do não toques. Jesus sai desse limite. Isso é um ensinamento para nós. Isso é um ensinamento para nós. Jesus sai desse espaço. Jesus tem coisa mais importante para fazer. Meus irmãos, a nossa geração é a geração dos debates. Haja vista que nós temos aí inúmeros podcasts, programas de debates, na rádio, na televisão, na internet. E às vezes o clima fica tão pesado que os irmãos, entre aspas, quase saem no tapa. Porque um acha que a teologia dele está certa, o outro acha que a dele está errada. E então eles no debate ali esquecem que são irmãos em Cristo e começam a se
debater, começam a se elogiar de forma pejorativa. Você não sabe de nada, você não sabe ler Bíblia, você não aprendeu teologia, você é um ignorante. E os enfermos, e os necessitados, e as pessoas que estão presas no pecado, e as pessoas que estão sendo escravas de Satanás, endemoniadas. É irônico, é para rir. Enquanto se perde tempo com discussões tolas e vãs, que Paulo diz que nós devemos fugir dessas discussões, os necessitados padecem, sofrem. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina aqui. Ele tem coisa mais importante para fazer do que ficar discutindo com saduceu e fariseu. Então ele vai e leva o seu ministério para as margens do Mar da Galileia. E ali então ele começa a curar, a libertar as pessoas. Então Jesus ele dá uma retomada, ensinando os seus discípulos, lembre-se, tudo que Jesus está fazendo é um discipulado, ele está ensinando os seus discípulos para que eles enxerguem que Jesus não veio para discutir, mas ele veio para cumprir aquilo que está nas Escrituras, do qual o próprio Lucas, lá no capítulo 4, verso 18, testemunha, quando ele diz assim, replicando aquilo que Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Isso está lá em Isaías capítulo 61, no verso 1. Para aquelas pessoas, meus irmãos, que estavam indo até Jesus ao Mar da Galileia, aquelas pessoas estavam querendo cura, elas se aglomeravam ali, elas iam, ouviam falar que Jesus estava ali, então corriam para ali, para serem curadas, para serem libertas, porque a fama de Jesus já foi dito que Jesus havia curado um paralítico. Elas já ouviram falar que Jesus curou a sogra de Pedro. Elas já ouviram falar que Jesus curou um homem que tinha a mão ressequida. Os milagres já correram, o testemunho dos milagres já era divulgado. Então aquelas pessoas corriam até Jesus para se verem libertas. Meus irmãos, mas o que é triste que nós vamos ver seguido mais à frente é que muitas dessas pessoas não estavam ali para aprender de Jesus, não estavam ali em busca do reino de Deus, mas elas estavam ali por interesses próprios. Haja vista que isso não é algo novo para nós. As igrejas que prometem curas, que prometem libertações, que prometem mundos e fundos, elas atraem pessoas, estão abarrotadas, lotadas, seja qualquer horário. Porque as pessoas que vão até Jesus somente por cura e não pelo verdadeiro motivo que deveria se ir até Jesus, que é salvação, que é o reino de Deus, elas perdem o principal. Ganham cura? Ganham. Elas ganham libertação? São libertas. Mas elas apenas desfrutam de coisas terrenas, de uma boa saúde, desfrutam de benefícios da graça aqui na terra. Mas elas esquecem que o principal que deveria ser buscado é a salvação em Cristo Jesus, que elas deveriam buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então muitas dessas pessoas que estavam ali, que se aglomeravam, que se abarrotavam ali à beira do Mar da Galileia, era puramente para receber cura, porque eles viam Jesus assim. Jesus, para muitas dessas pessoas, era um curandeiro poderosíssimo, que era capaz de resolver todos os seus problemas. E o triste, meus irmãos, é que passado mais de 2000 anos depois, muitas pessoas ainda olham para Jesus como um curandeiro, como alguém que vai curá-lo somente.
não se presta adoração, não se tem temor pelo Senhor, não se respeita a presença de Deus, mas elas só estão interessadas no benefício que Jesus pode lhes dar. E quando se propaga isso, acontece o que aconteceu aqui, nesses dois versos: as multidões de todos os lados. Se fosse hoje, se as pessoas soubessem que Jesus está em Dionísio, então o texto seria assim: e vieram pessoas de Belo Horizonte, de Goiânia, de São Paulo, de Salvador, do Espírito Santo, de todas as partes do Brasil e ao redor do Brasil, porque elas estavam interessadas somente em milagres. E Jesus era conhecido assim, meus irmãos, por alguém que curava. Mas Jesus trazia algo mais do que a cura. Em diversos momentos que Jesus curou pessoas, Jesus primeiro curou o coração. Jesus primeiro trouxe salvação. E então a cura veio como bônus para aquelas pessoas. Mas Jesus também era conhecido pelo toque das pessoas. Jesus era conhecido por isso. Olha só os versos 9 e 10, o que diz aí sobre este tema. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Meus irmãos, a multidão ali era muito grande, e tão grande era aquela multidão que a situação chegou a ficar um pouco tensa, um pouco perigosa ali. Então Jesus, de forma estratégica, disse para os seus discípulos: prepare um barquinho, deixe o barquinho pronto ali, que se acontecer alguma coisa de muita aglomeração, as pessoas forem para cima, e evitar que acontecesse alguma coisa, Jesus então entraria naquele barquinho como uma espécie de ponto de fuga, não de fugir da multidão, mas de se resguardar para que nada acontecesse. Então esse barco ficava sempre amarrado perto da costa ali do Mar da Galileia, pronto para sair caso precisasse. E em certa ocasião Jesus precisou sair, não correndo, essa expressão melhor, mas Jesus precisou sair do local porque a multidão se aglomerou tanto que ficou perigoso, que ficou a ponto de pessoas se machucarem. Então Jesus pegou e saiu, para que ele evitasse algo maior. Jesus então pede aos discípulos que façam esse modo estratégico. E este perigo, meus irmãos, só surgiu por causa da popularidade, que ia se desenvolvendo cada vez mais, porque Jesus curava muito. Notem, nós temos alguns milagres relatados nos evangelhos. João, no finalzinho do seu evangelho, João diz assim que muitas outras coisas Jesus fez, que se fosse possível, que se fosse escrito, os livros do mundo inteiro não conteriam. Claro que João está usando aqui de uma figura de exagero, mas aqui Jesus fez muitas e muitas coisas que não foi relatado mesmo, porque o que era essencial para a nossa fé está relatado, mas são algumas coisas que foram feitas por Jesus. Então essa popularidade dele crescia, ele curava muitos e ele fazia milagres, e o grande desejo daquelas pessoas que estavam doentes e aflitos era de receber esta ajuda divina, esta cura divina através de Jesus Cristo. Então eles se aproximavam de Jesus e aquela multidão criava uma espécie de um tumulto, como uma espécie de um show. Você vai em um show aí de uma pessoa famosa, sei lá, um cantor, uma banda famosa, e de repente esse cantor, essa pessoa famosa, ela está passando por algum lugar e as pessoas olham lá, vamos supor o Neymar, passou aqui o Neymar andando na rua, vai todo mundo para cima, me dá um autógrafo, me dá camisa, e cria um ambiente muito perigoso ali. E Jesus tinha essa popularidade, tinha essa multidão seguindo. Marcos diz ao pé da letra aqui, se você for procurar aqui o texto original, ao pé da letra, Marcos está dizendo que eles praticamente se jogavam sobre Jesus, praticamente eles se atiravam sobre Jesus para receber a cura.
eles viam Jesus, se atiravam em cima, porque eles achavam que somente tendo contato com Jesus, eles seriam curados. Essa era a ansiedade deles. Eles eram tão ansiosos, que eles queriam se aproximar o máximo possível de Jesus. E é interessante aqui que Marcos usa o verbo no tempo contínuo, no sentido de descrevendo que é uma ação continuada. Ou seja, eles se jogavam e continuavam a se jogar sobre Jesus, querendo a cura. E as curas que Jesus efetuava, meus irmãos, o colocavam nas situações ainda mais perigosas e mais difíceis, né? Porque os doentes não aguardavam o momento de Jesus ir lá impor a mão, orar por eles ou fazer o milagre. Eles queriam tocar em Jesus, porque eles ouviram que uma certa mulher que havia enferma há tanto tempo, foi só ela tocar em Jesus que a sua hemorragia parou. E nós podemos ver que antes de uma pessoa tocar em Jesus, simbolicamente falando aqui, Jesus toca em nós. Ele toca-nos, e o toque de Jesus ele é perceptível no seu ministério, porque primeiro ele toca o coração daquelas pessoas, aqueles que estão enfermos. Jesus toca o seu coração, como foi bem descrito pelo profeta e sacerdote e profeta e juiz Samuel, lá no capítulo 10, verso 26. Ele diz assim: e foi também Saul para a sua casa em Gibeá, e foram com eles homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocava. Então Deus toca o coração. O que nós precisamos entender, o que eles precisavam entender em nós também, é que Jesus toca em nós, primeiramente o coração que Ele quer transformar, que Ele quer mudar. Segundo o toque de Jesus, Isaías capítulo 6, versos 6 e 7 nos ajuda, falando que o toque de Jesus purifica aqueles que são tocados. Olha o que diz lá no verso 6 e 7 do capítulo 6 de Isaías: então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Jesus toca em nós para que nós sejamos purificados, meus irmãos. E o terceiro toque de Jesus visto nas Escrituras, Jeremias capítulo 1, versos 7 e 9 nos ajuda. O toque de Jesus nos torna aptos para pregar o Evangelho. Olha o que diz o profeta Jeremias: mas o Senhor me respondeu: não diga, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar dirás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Então estendeu o Senhor a mão e tocou na boca, e disse o Senhor: eis que põe as minhas palavras na tua boca. Jesus toca em nós, nos toca para que nós estejamos aptos para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus. Então, antes daquelas pessoas quererem a cura, elas deveriam buscar as bênçãos espirituais, serem tocadas no coração, para nunca mais ficarem presas naquilo que elas estavam, que era muito mais do que enfermidade, que era um coração pecaminoso. Elas deveriam almejar pelo toque de Jesus para serem purificadas do seu pecado, e elas deveriam almejar o toque de Jesus para anunciar o reino de Deus, anunciar o prometido no Antigo Testamento e agora anunciado por Jesus Cristo. Então, veja, Jesus é conhecido por curar pessoas, por ser um curandeiro, curar pessoas, fazer o bem ao necessitado. Jesus é conhecido por tocar nas pessoas, e este toque ser um toque transformador, como tocou também nos seus discípulos e fez deles homens com coração purificado e aptos para pregar o reino de Deus, ou anunciar o reino de Deus. Em terceiro lugar, versos 11 e 12, Jesus era conhecido até pelas forças do mal. Olha o que diz os últimos dois versos 11 e 12. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus os advertia severamente que não expusesse a publicidade.
Bom, aqui no verso 3, 11, no capítulo 3, verso 11, nós temos aqui uma série de verbos do tempo imperfeito. E nesse verso mostra o confronto permanente de Jesus com os demônios, que era uma tônica já aqui nos evangelhos. Jesus tendo esse embate com os demônios. E é interessante que esses demônios, ao verem Jesus chegando ali, através das pessoas que eles oprimiam, eles exprimem uma verdade. O que eles dizem é uma verdade. Eles dizem, Filho de Deus. Mas Jesus rejeita essa verdade. Olha que interessante, né? Eles falam uma verdade. Em outro momento eles disseram, que nós temos contigo, Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheciam Jesus. Esses demônios, meus irmãos, foram repreendidos por Jesus, porque primeiro, esses demônios não eram testemunhas para o benefício de Jesus. Jesus não está interessado no testemunho que esses demônios possam dar. Eles não são testemunhas legais, verídicas e honestas de quem é Jesus. E o que esses demônios querem então, se eles não têm um testemunho para o benefício? Mas o testemunho deles é para acentuar a expectativa errada daquela multidão. O que é que os judeus esperavam? Quem é que os judeus esperavam acerca das profecias? Um rei terreno, que se sentasse no trono de Davi. Eles esperavam um Messias humano, que tomasse o trono, se sentasse no trono de Davi, conforme as profecias assim falavam, e tirasse o povo do jugo de Roma. Eles não queriam um Deus, eles queriam um rei. Essa história não é nova. Se os irmãos bem lembrarem, ao terminar o livro de Juízes, né, o povo, cada um fazia o que bem entendia. Quando chega Samuel, o livro de Samuel, o povo rejeita quem? Deus. A priori Samuel fala assim, poxa, eles me rejeitaram, não querem mais que eu seja juiz deles. A resposta de Deus é, Samuel, te quero. Eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Porque o povo diz, Samuel, nós não queremos mais esse tipo de governo, nós queremos ser como as nações vizinhas, queremos um rei que nos governe. Exatamente o que os judeus estão esperando. De novo, eles não aprenderam lá no passado, quando eles rejeitaram a monarquia, ou seja, rejeitaram o governo teocrático de Deus, a teocracia, Deus no governo, e quiseram uma monarquia, quiseram um rei no trono. Mas novamente é isso que eles estão esperando. Eles não querem um Deus, eles querem um rei. E os demônios, quando diz isso, Filho de Deus, os demônios então estão fomentando naquelas pessoas expectativas erradas, para que elas entendam ou acusem Jesus daquilo que mais tarde os sacerdotes corruptos irão fazer. E isso, meus irmãos, nos conduz à acusação lá do capítulo 3, verso 22. Se você for dar uma olhadinha lá no 22, eles acusam Jesus de ter o poder de Beelzebul. Vejam só lá no verso 22 do mesmo capítulo, do 3. Olha lá. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, é pelo espírito maioral dos demônios que ele expele demônios. Ou seja, eles estavam acusando Jesus de ser um agente do mal, e não um filho de Deus. Os demônios, meus irmãos, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E esses demônios então não podiam ser testemunhas legais, eles não podiam fazer o serviço correto. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e temiam o poder de Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versos 13 a 20, também vai nos mostrar que os demônios conhecem aqueles que estão no Espírito de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Neste trecho, alguns homens vão até os endemoniados, né, os filhos de Cefas vão até os endemoniados
e tentam expulsar, mas eles chegam lá e falam assim: pelo Deus de Paulo, nós expulsamos vocês. Pelo Deus de Paulo, expulsamos vocês. Os demônios olham para eles, e dizem assim: nós conhecemos a Paulo e conhecemos o Deus de Paulo. Vocês quem são? Nós não conhecemos. E diz o texto que eles apanharam o feio daqueles demônios. Os demônios sabem quem nós somos. Se nós somos de Deus e estamos na missão de Deus, ou se nós estamos ao seu trabalho, ao trabalho do diabo, ou ao trabalho da nossa carne. Meus irmãos, Jesus rejeita o testemunho dos demônios por dois fatores. Primeiro, porque Jesus não deseja que, nem necessita que os demônios o credenciem. Jesus não está precisando de propaganda, de direct, de post, de demônios. Jesus não precisa de fama vinda, oriunda de demônios. E segundo, Jesus não aceita o testemunho dos demônios, o testemunho deles, porque não aceita ser desviado do foco da sua missão. Então, ou seja, Jesus não aceita o testemunho dos demônios porque ele não quer holofote sobre si. Ele não quer propaganda que o credencie. Ele não quer estar nas paradas de sucesso, nos primeiros lugares, por testemunhos demoníacos. E ele também não quer perder o foco da sua missão, que é curar os enfermos, libertar os cativos e oprimidos do diabo. Ao proclamarem a sua verdadeira identidade, os demônios procuram fomentar a multidão, para que Jesus seja tentado a deixar de cumprir o seu propósito. Jesus não veio para ser esse líder político que eles esperam, ou esse milagreiro, mas ele veio para ser o redentor da humanidade, o salvador dos eleitos de Deus. Meus irmãos, infelizmente nos dias de hoje muita gente faz fama em cima de supostos demônios, usando o mundo espiritual como meio de ganhar fama e, consequentemente, ser bem afortunado, ganhar o seu dinheirinho em cima dos demônios. Cabe então, meus irmãos, nós perguntarmos o porquê que nós seguimos a Jesus e que tipo de proclamação nós queremos dar ao ministério de Jesus. Jesus, ele não quer ser um revolucionário nacionalista como os judeus queriam. Jesus não quer o holofote que ofusquem a glória de Deus. E Jesus não quer ser uma celebridade. Ele quer obedecer ao seu Pai, cumprindo aquilo que o seu Pai o designou a fazer: anunciar o reino de Deus, salvar aqueles que estão, aqueles por quem ele vai morrer. E o Evangelho de Jesus sabia que o Evangelho que ele está anunciando só se encerraria depois da sua morte. Então não era tempo dele ser reconhecido como o Filho de Deus. Concluindo, meus irmãos, Jesus não era o Messias que aquelas pessoas esperavam. Elas estavam somente atrás de cura, somente atrás de benefícios, e os judeus religiosos nem atrás disso estavam. Eles queriam propagar a sua verdade seca, mentirosa, a sua verdade mofada, no cumprimento de leis impossíveis de ser cumpridas. Em vez disso, Jesus, era muito mais do que eles jamais poderiam usar, esperar ou sonhar. Eles estavam diante do autor da vida, eles estavam diante do verbo de Deus, eles estavam diante do Deus encarnado, mas eles estavam com o seu olhar tão longe que só enxergavam coisas pequenas, enxergavam coisas terrenas, coisas passageiras. Eles estavam diante do Emmanuel, o Deus sempre presente na vida do aflito, na vida daqueles que padeciam. Muitos do que se aproximaram de Jesus, meus irmãos, tiveram essa oportunidade. Eles que eram rejeitados pelas lideranças religiosas,
de não poderem ir ao templo porque não tinham o que oferecer, de não terem auxílio daqueles que deveriam cuidar dos necessitados, que deveriam cuidar dos órfãos, que deveriam cuidar das viúvas, que deveriam dar auxílio àqueles que estavam enfermos. Mas o que é que nós vemos no Evangelho? Pessoas moribundas, abandonadas e largadas às traças por aqueles que deveriam cuidar. E não só isso, aqueles religiosos viam os necessitados como amaldiçoados. Eles olhavam para alguém que tinha uma doença, que tinha uma paralisia, que tinha um defeito no seu corpo, ou que peregrinava pela pobreza, como amaldiçoados por Deus. E a pergunta é: com quem eles aprenderam isso? Porque não foi com Deus. O Antigo Testamento não ensina esse falso evangelho. Inclusive Deus manda cuidar, está na lei, era para cuidar do necessitado. Porque o Senhor diz: assim como vocês foram escravizados e vocês foram peregrinos em terras estranhas, vocês devem cuidar do estrangeiro, cuidar do necessitado. Mas eles abandonaram as ordens do Senhor. Eles preferiram desobedecer a Deus e preferiram se fechar em leis humanas. Jesus Cristo é enviado, conforme diz João no capítulo 3, verso 16, por causa do grande e sublime amor de Deus, o amor do Pai, que olhou para a humanidade, olhou para os necessitados, enfermos, olhou para aqueles que estavam cativos, oprimidos, e o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo justamente para essas pessoas, para aqueles que padecem, para aqueles que são necessitados, para os órfãos, para as viúvas, para os oprimidos e os necessitados. Jesus é a expressão do amor de Deus a essa terra. Ele é o próprio Deus que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, uma vida de verdade. E esse Jesus, meus irmãos, prometido no Antigo Testamento como Deus dos necessitados, anunciado no Novo Testamento, cumprindo o que se havia profetizado, ele continua atraindo multidões, pois aqueles que se encontram oprimidos e escravizados pelo diabo só encontram paz e libertação no Filho de Deus. Não há outro lugar, não há outra pessoa, não existe outra pessoa em que um necessitado pode encontrar paz e libertação, somente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus, ele é a solução ainda nos dias de hoje e sempre será para vidas que se encontram cativas pelas enfermidades, presas por possessões demoníacas e pela opressão do diabo. Ele nos liberta das doenças, nos liberta dos demônios e nos liberta de todo o pecado, para que vivamos com Ele, para todo sempre. Amém.